mês de setembro, a editora PUC Minas lançou 2 novos livros, a tradução da obra de Raymond Williams, Television, e o livro Política e Desenvolvimento Institucional no Legislativo de Minas Gerais. No Quarta Capa de hoje, conferimos um pouco mais o processo de produção desses trabalhos. O autor relata sua experiência no movimento de educação popular nos meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos alcançadas pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. Lançado pelas editoras PUC Minas e Boitempo, esse clássico sobre estudos de TV, a obra Television, do escritor britânico Raymond Williams, ganhou sua primeira versão brasileira, traduzido por 2 professores aqui da PUC. Conversei um pouco mais com eles sobre esse assunto. Confira. Eu já queria traduzir esse livro há algum tempo, assim, né? No campo da comunicação, embora esse livro tenha sido publicado originalmente na década de 70, tem um conceito desse livro, que é o conceito de fluxo, que ainda é muito utilizado, né, nas pesquisas em comunicação, né? Então eu li alguns artigos, participava de bancas e percebia como essa obra Televisão de Williams, né, era uma obra assim, fundamental aqui para os estudos de comunicação social. E ela era lida, às vezes, com muita dificuldade em inglês, né? Inclusive por alunos da graduação e da pós-graduação. Então, eu via essa necessidade de traduzir essa obra, né? Além de ser um clássico já, adotado, né, vamos dizer assim, nos estudos culturais, né? E então eu fiz uma proposta de traduzir essa obra, né, dentro do nosso grupo de pesquisa, né, Mário Mídia Narrativa, né, o Mário faz parte também do grupo de pesquisa, né, junto também com o professor Écio, né, de ter um esforço, né, mais coletivo de contribuir, né, com uma edição brasileira dessa obra, né. E aí nós levamos essa proposta ao Patrus Ananias, que na época era editor, né, da editora da PUC Minas, né, e ele gostou muito da ideia e estabeleceu essas relações com a outra editora, que é a Boitempo, né, para que esse livro pudesse ser editado nessa parceria, né. E aí começou todo o processo, né, de edição, né? Quer dizer, tem mais ou menos 2 anos e meio entre esse primeiro momento que a gente apresentou a ideia ao Patrus, né, a aprovação e até o livro chegar de fato às livrarias, né, demorou mais ou menos 2 anos e meio. Não é que a tradução tenha demorado 2 anos e meio, mas todo esse processo, né? E aí esse processo da tradução foi um processo que a gente trabalhou, né, em dupla, né? O texto, né, todo o texto, né, foi lido e revisado, né, e traduzido por nós dois. Não tem nenhuma página ali que não tenha passado, né, por uma leitura cuidadosa, né, revendo tradução, buscando melhores soluções, né, para essa passagem, né? Não tem nenhuma página ali que não tenha passado pela leitura de nós dois, né? Nesse ponto é muito interessante porque normalmente o trabalho da tradução ele é muito solitário no primeiro momento, né? Mas quando nós optamos por isso, essa ideia de trabalhar em dupla nos permitiu dialogar com o texto e fazer um diálogo entre nós em termos de técnica, do tipo, você primeiro faz uma primeira versão. Essa primeira versão em português, quer dizer, você não consegue, né, absorver tudo. Então existe uma adaptação nesse sentido. Então nós fizemos uma primeira versão e a partir dessa primeira versão a gente começou a dialogar. E isso que eu acho que foi um processo muito rico. Nós dialogamos com o livro, com o texto, mas também dialogamos assim, quais são as melhores possibilidades aqui. Então nós tentávamos, né, chegávamos a algum tipo de resultado, não, esse resultado tá bom, mas eu acho que ainda pode melhorar. Então a gente sempre estava discutindo, buscando a melhor solução ali, não só, né, desde a introdução até os capítulos finais, exatamente esse processo de diálogo. E o processo de tradução, ele foi feito parte aqui no Brasil, e aí eu saí para um pós-doc na Austrália, né, e parte a gente fez um diálogo ali, né, por e-mail, as trocas, etc., WhatsApp, enfim, né, e outros meios aí de correspondência, né, digital. E foi interessante também que nesse meu pós-doc, né, meu supervisor era um professor chamado Graham Turner, né, e esse professor é também um professor muito conhecido dos estudos culturais, né, já tinha inclusive escrito, né, sobre o Televisão do Raymond Williams, e eu convidei para escrever, né, o prefácio para a edição brasileira, né. Ele também aceitou e se engajou no projeto, né? E depois o texto dele também foi traduzido pela gente e tudo. Mas isso que o Mário falou é essencial, quer dizer,
Foi um diálogo, foi um tratamento em dupla do texto, né? Que aí a gente espera que isso tenha, né, ainda contribuído para um resultado ainda melhor, né, em relação a esse produto final, né? Porque a tradução realmente é um trabalho bem difícil, assim, né? E olha, originalmente, né, uma das dificuldades que a gente teve no princípio, que é um texto denso, né, não no sentido, obviamente, né, falar sobre televisão não é uma coisa fácil, mas o Raymond Williams, ele faz uma coisa muito interessante, ele faz um levantamento de toda a história da televisão, sob a perspectiva da tecnologia. Então ele começa falando assim, desde o princípio até dos experimentos com eletricidade para se falar da televisão sob o ponto de vista tecnológico, isso é uma parte. A outra parte, que não fica, obviamente, separada, mas que é importante, ele aborda essa questão da televisão, né, nas suas formas culturais. E aí faz, né, essa coisa importante que é a televisão como uma maneira, uma expressão da própria cultura. E aí depois ele vai fazer as análises. Além do conceito de fluxos, o livro também traz alguns elementos bem atuais. Tem outros elementos ali que eu acho que são ainda essenciais. Por exemplo, quando ele fala contra a noção de determinismo tecnológico, né? Logo na abertura ele coloca isso, né? Na época, né, década de 70, falava-se que a televisão mudou o nosso mundo, né? E hoje a gente fala de maneira semelhante que a internet mudou o nosso mundo, né? Para o Raymond Williams, a tecnologia não muda o mundo, né? Mas a tecnologia, de algum modo, é uma resultante, né? Ela é, de certa forma, né, um efeito, ela é buscada, ela é desejada por novas conformações sociais e culturais, né? Então não é que a internet chegou e mudou o nosso mundo, né? Na verdade ela foi esperada, ela foi construída, ela foi desejada, né? E ela é ativada nesse mundo a partir desses desejos, né, e dessas vontades que comandam muitas vezes os recursos financeiros, né, as instituições que logo se desenvolvem, né, para explorar essa tecnologia. Então tem todo um pensamento que não é exclusivamente sobre televisão, né, mas sobre como essas tecnologias de comunicação, né, devem ser pensadas em um contexto mais amplo, né, o que implica também, né, uma discussão sobre os usos comunitários, né, no sentido mais coletivos, né, um uso mais público dessas tecnologias, né? Então, uma discussão também sobre regulamentação das mídias, né? Isso já está colocado no Television, né? E eu acho que isso tem que ser pensado muito agora, né, no contexto brasileiro em que a gente vive, em que qualquer proposta de regulação é imediatamente condenada como se fosse censura, controle. Não é isso. Raymond Williams explica muito bem, né, essa necessidade de se pensar algumas regulações e alguns usos da televisão para esse meio, para que se torne de fato, né, um meio com utilidades comuns, né, assim, para o bem comum, né? Então acho que tem uma discussão ali que é bastante importante, né? Organizados por Manuel Leonardo Santos e Fátima Anastasia, tomando por base a experiência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o livro Política e Desenvolvimento no Legislativo de Minas Gerais também teve produção da editora PUC Minas. Conversei um pouco mais com a professora Fátima sobre a produção do livro. Confira. Olha, esse livro, na verdade, ele é um dos produtos de mais de uma década de trabalho no Centro de Estudos Legislativos do Departamento de Ciência Política da UFMG. E fizemos também uma parceria aqui, não é, com o Departamento de Relações Internacionais, especialmente o programa de pós-graduação. O livro trata do desenvolvimento institucional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Alguém poderia perguntar por que estudar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Porque a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ela é realmente, dentre os legislativos subnacionais, a que apresenta o maior nível de desenvolvimento institucional, que apresenta inovações institucionais muito interessantes no que se refere à sua interlocução com os cidadãos, com os grupos organizados, e nós vimos estudando este processo já há muitos anos, como eu falei, né, nesse Centro de Estudos Legislativos, e esses estudos nossos sobre legislativos em geral e sobre a Assembleia Legislativa de Minas Gerais em particular, eles têm sido, inclusive,
tem se revertido, inclusive, em teses de doutorado, dissertação de mestrado, artigos científicos, e agora a gente fez esse livro que tem mais de 15 autores, acho que são 17 autores, eu não sei se são 17 autores ou 17 capítulos, enfim, porque alguns capítulos têm mais de um autor. E é um livro que me parece muito interessante porque ele trata do tema sob diferentes perspectivas. As pessoas que estão trabalhando no livro estão olhando para o mesmo objeto, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o processo de produção legislativa, né, os atores que interagem no interior da Assembleia, mas sob diferentes perspectivas teóricas, então, portanto, com rendimentos analíticos bem diferenciados. E como a editora PUC Minas consegue contribuir em uma obra como essa? A editora PUC Minas foi absolutamente fundamental para o nosso trabalho, porque eu realmente fiquei muito bem impressionada com o profissionalismo, com a seriedade, com a competência da editora PUC Minas. Ela fez um trabalho de qualidade, né, que pode ser muito bem evidenciado aqui nesse livro, é um livro muito bem trabalhado e num prazo relativamente curto que nós tínhamos, e ela conseguiu cumprir todos os seus os prazos, todas as agendas que nós traçamos, e nós ficamos muito satisfeitos, tanto o professor Manuel, que é o outro organizador do livro, como eu, como todos os autores. Então, parabéns, editora PUC Minas. Um bom suporte e temas bem trabalhados são sempre necessários na produção de uma boa obra, como nos mostrou a editora PUC Minas. Não deixe de conferir os novos lançamentos. O Quarta Capa de hoje fica por aqui. Obrigado. Realidades, mas também sobre assuntos específicos, autor de gêneros, como a tragédia, a comédia, a épica, a lírica, meados do século e a fábula. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. alcançadas pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa.